Oi, gente! Como é que vocês estão? Estou com saudade de todos vocês, eu espero que todos estejam bem. Eu estou aqui hoje para cumprir o desafio que a Adriana fez, de estar trazendo uma palavra de edificação para o grupo e que ela possa cumprir o propósito dela na sua vida, na minha vida, né? Então eu quero começar fazendo uma leitura de Romanos 8:28, que diz: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o propósito. E o primeiro ponto que eu quero falar é: você sabe qual é o seu propósito? Você sabe para que você foi chamado? Propósito nada mais é do que quando você tem uma meta, né? Um objetivo, quando você busca alcançar algo e você se dedica naquilo e você coloca energia naquilo. E eu acredito que ninguém consiga fazer nada sem ter um propósito muito claro, porque senão você não permanece. Você acaba desistindo, porque se você não entende o porquê que você está fazendo aquilo, não faz sentido e simplesmente você deixa no meio do caminho. E eu falo isso não só com relação à igreja e à vida eclesiástica, né? Mas falo de vida mesmo, das nossas vidas no geral, seja profissional, seja na área sentimental, seja na área ministerial, enfim, tudo tem um propósito. E mais que isso, a gente precisa entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O primeiro propósito de Deus sempre foi a salvação, né? Deus fez um caminho para que a gente pudesse se achegar a Ele. Esse caminho foi Jesus. Então, a partir do momento que a gente entregou a nossa vida para Jesus, a partir do momento que a gente disse sim para Ele, né? E eu acho que é até errado a gente falar que aceitou Jesus, mas Ele nos chamou, Ele nos aceitou. Nós passamos a aceitar o propósito de Deus na nossa vida, né? E tudo que Deus fez foi para glorificar o nome dele. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos é com o intuito de abençoar vidas. Então eu quero dizer para você assim, que se você ainda não entendeu ou ainda não sabe, a gente sabe que no nosso grupo tem pessoas mais novinhas, pessoas mais velhas, e isso também não é fator determinante, tá? Mas se você ainda não entendeu qual é o seu propósito, que você possa buscar no Senhor, entender qual é o seu propósito, entender aquilo que o Senhor tem reservado para você, para que você possa viver a plenitude daquilo que o Senhor quer para você. Porque não existe nada melhor do que ter propósito, do que ter esse sentimento de saber que, por mais que de repente as situações estejam difíceis, por mais que as coisas não estejam fáceis, você sabe por que você está fazendo aquilo. E sempre entendendo que tudo que Deus colocar na tua mão vai ser com o intuito de abençoar alguém. E aí a gente entra no segundo ponto, que é, até anotei aqui para que eu não esquecesse, que quando você entende o seu propósito, a pergunta é: você está onde você deveria? Você está aonde você vai ser mais produtivo? Isso também é muito importante. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Então, quando a gente lê isso, a gente fala: eu sou rei, eu sou sacerdote, e sou nação eleita, e tal. E tudo isso está relacionado com serviço, com ministério. O sacerdote nada mais é do que um ministro do Senhor, e ministério é serviço. E talvez para o sacerdote não era fácil estar naquela posição, porque se ele não estivesse com a vida no prumo, no momento de oferecer sacrifício para o povo, ele podia morrer no lugar do povo. E eu acredito que ele não queria isso. E é sobre isso que eu quero falar com você. Às vezes a gente tem planos, mas esses planos precisam estar atrelados aos sonhos de Deus, aos propósitos de Deus para sua vida. Nem sempre você vai fazer aquilo que você gosta muito de fazer. Nem sempre o propósito que Deus tem para você vai estar atrelado a talvez um projeto que você criou na sua cabeça. Por exemplo, Jonas.
Deus tinha um propósito de mandar ele para Nínive, mas na cabeça dele, ele não queria fazer aquilo. Ele já tinha um outro projeto. Talvez você queira ser veterinário. E não tá errado você querer ser veterinário, mas Deus quer que você seja médico. E aí? Você está disposto a abrir mão dos seus planos para viver os planos de Deus para sua vida? Nem sempre isso vai ser fácil. Mas eu quero dizer para você assim, como conhecedora de causa, que você pode ser um veterinário e tudo bem, mas você pode ser um excelente médico. Porque quando você está onde você tem que estar, quando você faz aquilo que Deus quer que você faça, você atinge o seu maior potencial. Porque Deus, ele vai nos dando ferramentas, Deus vai nos dando condições de fazer coisas que a gente nem imagina. Então não queira viver o mais ou menos, não queira resumir a sua vida, e as suas vontades, mas confie que Deus tem o melhor para você. Confie que mesmo quando você... E eu não tô dizendo que você não pode fazer o que você gosta, não é isso. Mas eu tô dizendo que talvez não seja esse o principal propósito de Deus para sua vida. E eu vou dizer para você assim que Deus não vai te deixar frustrado. Você pode ter certeza que quando você entender esse propósito e você estiver aonde Deus quer que você esteja, você vai ser pleno. Porque você vai entender que a sua vida tem um significado muito maior. E aí entra no terceiro ponto que eu quero falar, que se você tem cumprido o seu propósito. E se não tem cumprido, o que tem te impedido de cumprir? Derrotas, fracassos, palavras contrárias, ou talvez incredulidade. Às vezes a gente não acredita em nós mesmos. Você olha e pensa, por que eu vou fazer isso se todo mundo já faz, se já tem um monte de gente que faz? E eu quero dizer pra você assim que não importa quantas pessoas façam o que você entendeu que você precisa fazer, porque ninguém vai fazer do jeito que você faria, porque Deus te chamou para isso. Então, não caia nessa armadilha. Ou talvez você se sinta incapaz, e lá em 1 Coríntios 26, 27 fala assim, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então talvez você esteja fugindo do seu propósito porque não se sente capaz. Mas eu quero dizer para você que não é você que decide isso. É Deus. Deus escolhe quem Ele quer e Ele faz do jeito que Ele quer. Ou talvez você tenha errado, fracassado no meio do caminho. E isso fez com que você não queira mais fazer isso, por medo de errar de novo, de tropeçar de novo, de fracassar. Mas eu quero dizer que não importa. Em Deus a gente consegue ser renovado, em Deus a gente consegue sempre uma nova oportunidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu quero te convidar a ir na sua casa, na sua vida, a viver a plenitude do que Deus tem para você. E eu desafio você, porque foi algo que Deus falou muito claro para mim, se nós entendemos que Deus é soberano, e se nós entendemos que tudo tem a permissão do Senhor, diante de tudo que nós temos vivido, como que nós podemos viver e cumprir o propósito de Deus na nossa vida? Talvez a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. Para eu, Viviane, estar aqui hoje fazendo esse vídeo, é totalmente sair da minha zona de conforto. Para você talvez seja outra coisa, mas não deixe de fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Não pare. Conversando com a Adriana, ela falou uma coisa que eu falei, é verdade. Ela disse assim, olha, a gente está muito preocupado com agora, mas e quando tudo isso acabar, como que a gente vai estar? Do que a gente tem sentido, do que a gente tem buscado, do que a gente tem buscado. Então eu quero te desafiar. Eu peço desculpas porque eu sei que ficou longo esse vídeo, mas eu tinha muito mais até para dizer. Mas eu quero deixar essa palavra para vocês. Se você não sabe qual é o seu propósito, busque. Se você já tem planos estabelecidos para você, busque entender se esses planos estão de acordo com o propósito de Deus para sua vida. E se você já entende tudo isso,
se você não tem vivido e cumprido esse propósito na sua plenitude, busque cumprir. E mais que isso, busque ferramentas agora, neste momento, para cumprir aquilo que Deus tem preparado e aquilo que Deus requer de você. Não negligencie aquilo que Deus colocou na tua mão. E nunca, nunca aceite menos do que viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você. Amém? E é isso, pessoal. Eu espero ver vocês em breve e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço.